manifesta no nosso mundo. Em Mateus 5:45, Jesus diz que o Pai faz que a chuva desça sobre justos e injustos. Percebam que esse é um claro exemplo da graça comum de Deus. Imagine o seguinte cenário. Imagine que há dois agricultores numa região rural e ambos plantam feijão, sendo que um desses agricultores, é pagão e o outro é cristão. Concordam comigo que ambos os agricultores precisam da chuva para que a sua plantação cresça? Esse é um fato, claro, de que ambos precisam dessa chuva para terem o desenvolvimento de suas plantações. E Deus, na sua imensa bondade, envia a sua chuva sobre a plantação tanto do agricultor cristão quanto do agricultor pagão. E esse é um reflexo da graça comum de Deus, que é essa bondade de Deus que se estende a todos os seres humanos indistintamente. Não importa se eles são cristãos, não importa se eles são pagãos, não importa se eles são piedosos ou ímpios. É uma graça que se estende para todos. Ela recai sobre todos os homens. Então esse é um claro exemplo da graça comum de Deus, a chuva que cai sobre a plantação de justos e injustos. Porém, a graça comum de Deus, ela não se estende apenas aos aspectos dos fenômenos naturais como a chuva. A graça comum de Deus também é responsável por restringir as manifestações externas do pecado. O que isso significa? Significa que Deus refreia os seres humanos para que eles não exerçam toda a maldade que eles têm potencialidade para exercer, certo? O que aconteceria, então, se Deus tirasse os freios de todo ser humano? O que aconteceria se Deus deixasse o homem entregue aos seus próprios pecados? Basicamente, o que aconteceria era a barbárie, a anarquia completa. Não haveria ordem nenhuma na sociedade, porque todos os homens estariam vivendo num estado de completa guerra entre si, certo? Mas Deus, na sua graça comum, ele restringe a maldade humana e impede que os homens se destruam. Então, a própria ordem que nós vemos na sociedade, de pessoas que não se destroem, das autoridades em si, são produto da graça comum de Deus, dessa graça que refreia a maldade do homem. Podemos dizer também que é exemplo da graça comum o desenvolvimento das ciências, o conhecimento que Deus dá aos homens para desenvolverem ciências, para elaborarem medicamentos. Hoje, o mundo ele é muito melhor do que era no passado. Se tivesse uma febre ou algum tipo de vírus, há 500 anos você morreria, simplesmente, porque não haveria vacinas ou remédios que te pudessem curar. Então percebam que até o conhecimento que Deus dá aos homens é objeto da sua graça comum. Pela sua graça comum, Deus torna o mundo melhor. Deus refreia a maldade humana e Deus envia a chuva, envia o sol, para que as plantações dos homens cresçam, certo? Então, se nós pudermos destacar duas grandes características da graça comum de Deus, nós poderíamos falar, em primeiro lugar, que ela se estende a toda a humanidade. É uma graça de Deus, é uma bondade de Deus, é uma misericórdia divina que se estende a toda a humanidade. Em segundo lugar, ela é uma graça que age apenas na esfera natural, certo? Ela produz apenas bênçãos de ordem material. Que bênçãos são essas? Essas que nós vimos. A chuva que cai do céu, a ordem na sociedade, o desenvolvimento científico. São apenas transformações, bênçãos, que nós podemos dizer que são materiais. Só que percebam, irmãos, que a graça comum de Deus, ela não produz uma mudança espiritual. Ela não promove uma transformação no interior do ser humano. Ela dá benefícios para o ser humano, dá benefícios para as pessoas de modo geral, mas ela não transforma, ela não regenera o homem, porque ela tem um caráter meramente material, de bênçãos materiais, certo? Então, por mais que os homens sejam objeto da graça comum de Deus, essa graça que se estende a todos, ela não produz neles uma mudança espiritual. E é aí que nós devemos falar do segundo tipo de graça, que é a graça que nós chamamos de especial. A graça especial é assim chamada porque ela é específica. Ela não se estende a toda a humanidade, como a graça comum, mas ela é restrita a apenas uma parcela da humanidade. E que parcela da humanidade é essa? Apenas aquelas pessoas que foram eleitas antes da fundação do mundo. Então percebam o paralelo. Enquanto a graça comum ela se estende a todos os homens, a graça especial ela é restrita aos eleitos, apenas aqueles que foram predestinados para a salvação. E ela é uma graça que produz mudanças espirituais, uma graça que produz mudanças no interior do ser humano. Podemos dizer, então, que a graça especial ela é sobrenatural e espiritual. A graça comum é material ou natural, e a graça especial é sobrenatural e
espiritual. É por causa dessa graça que o homem morto em seus delitos e pecados é regenerado pelo Espírito Santo e livrado da condenação que pairava sobre si, certo? Ficou clara essa distinção entre a graça comum de Deus e a graça especial? Graça comum se estende a toda a humanidade e produz bênçãos de ordem material. A graça especial, ela é restrita aos eleitos e produz mudanças de ordem espiritual, a regeneração, as bênçãos espirituais, a fé. Dito isso, nós devemos nos perguntar o seguinte: como essa graça especial de Deus, essa graça salvadora, essa graça que se estende apenas aos eleitos, se apresenta? Como Deus comunica a sua graça especial ao ser humano? Os irmãos concordam comigo que Deus tem o poder para comunicar a sua graça especial, a sua graça salvadora aos seres humanos, independentemente de quaisquer meios? Os irmãos concordam com essa afirmação? Deus pode comunicar a sua graça aos seres humanos, independentemente de quaisquer meios. Concordam comigo? Deus pode, de fato, comunicar a sua graça independentemente de quaisquer meios. No entanto, pela sua própria vontade, ele decidiu se valer de certos meios para comunicar a sua graça aos homens. Daí que surge a expressão, os meios de graça. Quando nós falamos de meios de graça, nós estamos nos referindo apenas à graça especial, certo? Nós não estamos nos referindo à graça comum de Deus. Deus utiliza, então, meios para comunicar a sua graça especial aos seres humanos. Um bom conceito de graça especial, de meios de graça, seria o seguinte: os meios de graça são os instrumentos designados por Deus e pelos quais o Espírito Santo capacita o homem a receber a Cristo e os benefícios da redenção. E quais são os meios de graça? Alguém sabe? Enumerar quais são os meios de graça? Quais são os instrumentos que Deus utiliza para comunicar a sua graça especial ao ser humano? O Túlio já falou aqui várias vezes nas pregações. Não necessariamente. Sim. Mas o quê? E? Sim, exatamente. Então, os meios de graça são a palavra divina, a oração e os sacramentos. Os sacramentos são batismo e a ceia, certo? Então, é por meio desses instrumentos, os sacramentos, a pregação da palavra, a oração, que Deus concede bênçãos espirituais aos eleitos, aqueles que foram salvos. Qual é, irmãos, uma das primeiras bênçãos que Deus concede ao ser humano caído? Qual é o dom da graça de Deus que nos é concedido antes da nossa conversão? O que Deus nos concede, segundo Paulo em Efésios 2? Exatamente. A fé é um dos dons que Deus concede, é uma das bênçãos que Deus concede. O apóstolo Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente da graça especial de Deus. E qual é o meio de graça que Deus utiliza para conferir, para comunicar a fé ao ser humano? O que Deus utiliza para que uma pessoa desenvolva a fé salvadora? Qual é o meio de graça? Exatamente. É a palavra, o meio de graça que Deus utiliza para comunicar a fé, certo? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, 17, dirá: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a pregação da palavra é o meio que o Espírito Santo utiliza para produzir a fé no coração dos homens caídos. Vamos ler novamente a pergunta, então? Pergunta 65. Pergunta número 65 do Catecismo. Vai responder justamente isso que nós estamos falando. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? Vem do Espírito Santo, que produz em nossos corações pela pregação do Evangelho. Dessa maneira, irmãos, quando o Evangelho é pregado para alguém e o Espírito Santo opera através desse meio de graça, o resultado é a regeneração e a fé salvadora, certo? O Espírito Santo se vale desse meio, desse canal, que é a palavra. Podemos dizer, então, que a palavra ela possui dois propósitos. A palavra pregada ela possui dois propósitos. Primeiro é gerar a fé em uma pessoa, e o segundo é fortalecer essa fé numa pessoa, certo? No entanto, algo que nós vamos ver mais adiante é que, no que tange à conversão dos homens,
A palavra não é eficaz por si só. A palavra ela é um instrumento, ela é um meio que Deus utiliza, de modo que ela só produzirá resultados espirituais se houver por trás dela a operação eficaz do Espírito Santo. Então, o que isso significa? Significa que por mais que a pregação de alguém seja boa, por mais que o pregador seja eloquente, por mais que ele tenha rico conteúdo teológico, se o Espírito Santo não atuar através da palavra, aqueles que ouvem não se converterão, certo? Então, a conversão das pessoas depende da pregação da palavra, mas, sobretudo, da operação do Espírito Santo por meio da palavra. Por outro lado, obviamente, quando o Espírito Santo atua junto à palavra, o resultado é a conversão dos eleitos, é a conversão daqueles que foram predestinados, por mais simples, por mais humilde que seja a pregação do pregador, certo? Então, vamos ver dois exemplos. Todos conhecem Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho? Santo Agostinho foi um bispo africano do século V, e na sua obra Confissões, que está sendo usada como apoio aqui por mim, ele conta a sua vida antes da conversão e a sua vida após a conversão. E Agostinho, ele gostava bastante de estudar retórica, antes da conversão e após a conversão até. E ao ler a Bíblia, ele falava que a Bíblia era um livro pobre do ponto de vista retórico. Ele não gostava dela do ponto de vista retórico, embora tenha lido várias vezes. Só que ocorre que um dia Agostinho estava em um local e ele ouviu uma voz falando para ele: toma e lê, toma e lê. E ele pegou o texto bíblico e leu um simples versículo e se converteu. Percebam que esse exemplo é um claro exemplo de como a conversão depende da operação do Espírito Santo. Esse Agostinho havia lido a Bíblia várias vezes ao longo dos anos. E ele nunca havia se convertido, porque o Espírito Santo não havia operado para convertê-lo naquele momento. Só que, depois de certo momento, lendo um simples versículo, o Espírito Santo atuou que, com base em um versículo que ele leu, ele se converteu. Versículo que ele já tinha lido várias vezes. Então, a eficácia da palavra ela não depende da eloquência de quem prega ou da inteligência de quem lê, mas sim da operação do Espírito Santo pela palavra. Esse é um exemplo de como o Espírito Santo opera através da palavra. Um outro exemplo é o caso do Spurgeon. Spurgeon, ele foi um pregador batista inglês, e existe um caso, um relato, que mostra que Spurgeon estava repassando a sonoridade do templo. Ele não usava microfone, sua voz era muito alta, ele não usava microfone, e ele estava repassando a sonoridade do templo onde ele pregava. E o relato afirma que nas vigas da igreja havia um trabalhador não cristão, que estava lá fazendo seu trabalho normalmente. E como Spurgeon repassava a sonoridade do templo? Ele recitava versículos que ele havia decorado. Spurgeon, certa vez, repassando a sonoridade, ele disse o seguinte versículo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não teve o propósito de pregar para alguém ali, ele só teve o propósito de testar a sonoridade. Só que o trabalhador que estava na viga ouviu esse versículo e foi convertido naquele momento, sem Spurgeon ter intenção nenhuma de pregar para aquele trabalhador. Então percebam que o simples ouvir de um versículo bíblico fez com que aquele trabalhador se convertesse, porque o Espírito Santo atuou para chamá-lo a Cristo. Então, a eficácia da palavra ela depende da operação do Espírito Santo, certo? Vejam o que diz Berkoff, um teólogo reformado na sua teologia sistemática. Os reformadores sustentavam que a palavra, sozinha, não é suficiente para produzir a fé e a conversão. Que o Espírito Santo pode agir sem a palavra, mas ordinariamente não o faz. O Espírito Santo pode converter alguém, pode produzir fé sem a palavra, mas não é o meio usual, isso é exceção. A regra é o Espírito Santo converte alguém pela pregação da palavra. O Espírito Santo pode agir sem a palavra, mas ordinariamente, comumente, não faz. E que, portanto, na obra de redenção, a palavra e o Espírito trabalham juntos. Os reformados consideravam a palavra de Deus como poderosa sempre, quer como interesse pela vida para a vida, quer como interesse pela morte para a morte, mas afirmavam que ela se torna eficaz na condução à fé e à conversão somente pela conjunta operação do Espírito Santo nos corações dos pecadores. Eles se recusavam a considerar esta eficácia como um poder impessoal residente na palavra. Então, notem que Berkoff afirma, como nós já afirmamos, que a palavra, como meio de graça, não contém em si mesma um poder, e é justamente nesse ponto que o nosso entendimento muda dos católicos romanos. Só antes de entrar na comparação com a doutrina católica,
a questão da palavra como um meio de graça que não possui um poder em si mesmo, mas depende da operação do Espírito Santo, deve servir não só para a pregação, ou seja, nós devemos reconhecer que a eficácia da pregação depende da operação do Espírito Santo, mas nós também devemos entender que a nossa própria leitura da palavra depende da operação do Espírito Santo. Existem muitos de nós, como eu já acreditei também, que acreditamos que nós lemos a palavra e o simples ato de ler vai gerando em nós um crescimento espiritual. Mas nós devemos entender que a nossa leitura da palavra deve ser acompanhada da operação do Espírito Santo no nosso coração, certo? Sempre que nós formos ler a Bíblia na nossa casa, com os nossos filhos, nós devemos orar antes pela iluminação do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo opere em nosso coração para que produza transformações e bênçãos espirituais, porque a simples leitura por si só, ela não é eficaz, ela depende da operação do Espírito Santo. É por isso que no começo eu orei para que o Espírito Santo nos iluminasse, para que o Espírito Santo abrisse os nossos corações e nos ajudasse a compreender a sua palavra, porque é ele quem opera a sua palavra em nosso coração. Então vejam, a palavra, como eu disse, não possui eficácia em si mesma. Ela não tem um poder inerente em si mesma. Ela depende da operação do Espírito. E esse entendimento ele é diferente do entendimento católico. O que os católicos entendem? Os católicos possuem diversos meios de graça que eles chamam de sacramentos. Esses sacramentos são em 7: o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem sacerdotal e o matrimônio. Segundo os católicos, os sacramentos são eficazes por si sós, na medida em que eles possuem uma graça inerente. É como se os sacramentos, como se os meios de graça para os católicos contivessem em si um poder, uma substância, uma graça nela mesma. E é justamente porque os sacramentos contêm uma graça em si mesmos que a sua eficácia independe da retidão de quem ministra o sacramento e dos méritos de quem o recebe. O que isso significa? Significa, como os católicos dizem, que os sacramentos, os meios de graça, atuam, possuem eficácia ex opere operato. O que significa esse termo latino? Significa pela obra operada. Vou dar um exemplo que vai esclarecer mais o entendimento católico dos sacramentos. Imagine que um padre católico ele esteja desviando dinheiro da sua igreja para fins pessoais. Ele está usando o dinheiro da igreja, que os irmãos da igreja contribuem para seus fins pessoais. É pecado, obviamente. E esse mesmo padre, aos domingos, vai ministrar a Eucaristia, que é o que nós chamamos de ceia na igreja protestante. Pergunta: o fato desse padre estar em pecado, no entendimento católico que nós estamos avaliando, o fato desse padre estar em pecado anula a eficácia da Eucaristia? Segundo o entendimento católico, o padre está pecando, ele está ministrando a Eucaristia, ele está ministrando a ceia para os irmãos, só que ele está em pecado. Isso vai anular a eficácia da ceia? Os que tomam a ceia não serão abençoados por causa do pecado do padre? O que os irmãos acham? Quem acha que sim, levanta a mão. Só Rômulo e ele. Não, no entendimento católico, o pecado de quem ministra o sacramento não interfere na sua eficácia. Por quê? Porque o sacramento possui um poder próprio. Ele possui uma graça inerente. Ele possui uma substância inerente a ele, de modo que a sua eficácia depende do sacramento em si. Não depende do mérito de quem o ministra. É por isso que falam que os sacramentos são ex opere operato. Eles atuam pela sua própria eficácia. Não dependem do mérito de quem o ministra. E nós, reformados, também cremos, em uma certa medida, nessa eficácia ex opere operato dos sacramentos, certo? Nós também cremos que o pecado de quem ministra a ceia não interfere na eficácia desse sacramento. Só que tem uma diferença com o entendimento católico. Só para dar mais um exemplo, imagine que num dia de ceia, quem está ministrando a ceia esteja em pecado. Isso anulará a eficácia da ceia para nós que tomamos a ceia? Não. Por quê? Porque a eficácia do sacramento ele independe da retidão, da virtude de quem o ministra. Só que, diferentemente do entendimento católico, nós entendemos que a eficácia do sacramento não está contida em si mesma, mas depende da operação do Espírito Santo, certo? O sacramento do batismo e da ceia, por exemplo, eles são eficazes porque o Espírito Santo atua através deles, e não porque eles têm um poder em si mesmos, como acreditam os católicos. Vamos ler, então,
Confissão de Fé de Westminster, alguém tem aí para nós lermos? Capítulo 27, artigo 3º, que vai falar justamente dessa eficácia dos sacramentos que independe da virtude de quem o ministra. Essa eficácia, que em latim se chama ex opere operato. Capítulo 27, artigo 3º da Confissão de Fé de Westminster. Alguém pode ler? Quem achou? Isso, capítulo 27 da Confissão de Westminster, o artigo 3º. A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferível por qualquer poder neles existente, nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou da intenção de quem o administra, mas da obra do Espírito Santo, da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o seu uso, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então vejam que o catecismo ele afirma que a eficácia do sacramento ele não depende de qualquer poder nele existente, mas da operação do Espírito Santo no sacramento. E também acrescenta, não depende da virtude, não depende da retidão de quem o ministra. Obviamente que quem ministra não vai estar vivendo em pecado sob o pretexto de que pode ministrar a ceia. Somos chamados à santificação. Mas se eventualmente quem ministra estiver pecado, a eficácia do sacramento não será anulada por causa do seu pecado, porque independe da sua retidão. Alguém tem alguma pergunta? Isso vem da própria compreensão de salvação, que uma das tradições tem. Porque os meios de graça, como você disse, são meios de graça salvadora, né? São meios de graça comum. Então, são meios de salvação, meios pelos quais Deus opera a salvação. Então, como eles acreditam que a pessoa pode estar salva num dia e perder aquela salvação, enfim, a salvação não está estabelecida eternamente, então, em algum sentido, essa compreensão do sacramento anda lado a lado. Diferente de nós, porque na verdade nós temos a convicção de que nem todas as pessoas que estão participando da ceia estão sendo salvas naquele momento. Não está sendo administrada a salvação. Boa parte da igreja está só consumindo vinho e pão e não tem nenhuma obra sendo realizada ali, né? Então, houve até uma conversa certa vez entre os homens do fato de Jesus não ter excluído Judas da ceia, por exemplo. Não havia salvação sendo operada em Judas e ainda assim ele pôde participar da mesa, da ceia, que quando Jesus estava estabelecendo a ceia com seus discípulos. Porque na verdade a ceia, ela é, no nosso sentido, né, aberta para a igreja visível, toda a igreja visível pode participar, só que ela só é eficaz, ela só está produzindo salvação nos eleitos, né? Então essa compreensão é importante. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Ficaram em dúvida a respeito da questão da eficácia dos sacramentos? Não acharam um pouco herético falar que quem está em pecado pode ministrar a ceia? Se fosse na igreja pentecostal, o pessoal ficaria revoltado. Como que pode? Tem que ir para o monte 5 dias antes de ministrar a ceia. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que se não houver a atuação do Espírito Santo no batismo e na ceia, o batismo se torna mero derramamento de água e a ceia se torna mera refeição. Você está comendo só pão e vinho, certo? É preciso a atuação, a operação do Espírito Santo por trás dos sacramentos. Isso responde a uma outra dúvida que irmãos de diversas denominações têm, que é a seguinte dúvida: o que nós fazemos com o que sobra da ceia? O que nós fazemos com o vinho que sobra, com o pão que sobra? Ontem eu mandei uma mensagem para o Mateus, eu falei, o que vocês diáconos fazem normalmente com as sobras da ceia? Ele, a gente joga o pão fora, mas eu nem sei se está certo. Eu poderia tê-lo respondido, mas eu falei, vou deixar ele sofrer um pouco para achar que ele está errado. Mas algumas igrejas pentecostais, o que elas fazem? Eles enterram o pão e o vinho que restou, com base na lógica de se é o corpo e o sangue de Cristo, então a gente tem que sepultá-lo. Outras igrejas queimam o pão e o vinho que sobra. E qual é o fundamento para enterrar o que sobra ou para queimar o que sobra? É a ideia de que os elementos se tornam sacrossantos durante a ceia.
É a ideia de que eles têm um poder em si mesmos, uma graça em si mesmos, que está mais próximo do entendimento católico do que do entendimento bíblico. No entanto, como nós vimos, a eficácia desses elementos depende da operação do Espírito Santo no momento em que são ministrados, certo? O pão continua pão e o vinho continua vinho. Eles não possuem uma graça, um poder em si mesmos, sendo, na realidade, meios de graça, meios pelos quais o Espírito Santo nos comunica a sua graça. Desse modo, uma vez que nós terminamos a ceia, uma vez que nós terminamos o sacramento da ceia, o pão é pão e o vinho é vinho. E durante o momento da ceia também é pão, também é vinho. Só que no momento da ceia ocorre a operação do Espírito Santo. Acabou a ceia, é pão e é vinho, simplesmente. Você pode dar para alguém comer, ou você pode jogar fora. Então, Mateus pode ficar tranquilo. Você pode comê-lo ou jogar fora. Assim como eu já bebi tacinhas de vinho que sobraram aqui, certo? Porque os elementos, eles são parte do sacramento da ceia. Mas eles não se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma graça inerente a eles. Ficou claro esse ponto? Então, como nós vimos, os meios de graça são a oração, a palavra e os sacramentos. Quanto aos sacramentos, diferentemente dos católicos, que acreditam em 7 deles, nós acreditamos apenas em 2. Vamos ler a pergunta 68 do Catecismo de Heidelberg? Uma coisa engraçada, eu já falei com você isso uma vez. E Spurgeon tinha uma crise, né, com o sacramento. Lembra que eu te falei? Spurgeon, ele falou que por muitas vezes ele orou a Deus. Óbvio, né? Vamos considerar as coisas, né? Que Spurgeon estava completamente errado. Se Cristo estabeleceu os sacramentos, é porque eles têm de ser estabelecidos. Mas Spurgeon entrou em crise algumas vezes em oração, perguntando a Deus por que Cristo estabeleceu sacramentos, coisas visíveis para serem feitas, uma vez que a nossa fé é daquilo que nós ouvimos, nossa fé no invisível. Então ele achava que os sacramentos iriam induzir o povo a alguma espécie de idolatria ou a pensamentos como esse, né, que há poder ali. Então, para você ver como é que isso foi debatido, né, um assunto debatido há muito tempo. O pau quebrou na reforma por causa disso, né? Uns achavam que se tornava o corpo e o sangue, outros achavam que não, Lutero, Zwinglio. Um dos grandes motivos de divisão entre os próprios reformadores foi justamente o motivo dos sacramentos, da ceia, do batismo, se tinha que rebatizar de novo, quem foi batizado na católica. Mas o nosso entendimento é de que eles são meios de graça, que eles não concedem salvação, eles pressupõem já a salvação de quem os recebe, certo? Tanto o batismo quanto a ceia. E a ceia, os elementos, não possuem poder em si mesmos. Pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2. O santo batismo e a santa ceia. Então, irmãos, devemos fazer uma distinção. Os meios de graça são a palavra, a oração e os sacramentos. Dentro dos meios de graça, nós temos os 2 sacramentos. Então, não devemos confundir meios de graça, não devemos confundir gênero com espécie, certo? O gênero é meios de graça, que abarca a palavra, que abarca a ceia, que abarca o batismo. Os católicos, eles acreditam que o batismo e a ceia são meios de graça que devem ser utilizados para a obtenção da salvação, mas nós acreditamos que eles são meios que Deus utiliza para selar, conceder graça e fortalecer a fé daqueles que já são salvos, certo? Eles não salvam pessoas, esses sinais externos não salvam pessoas, como acreditam os católicos. Pergunta 66 diz o seguinte, quem pode ler para mim, por favor? Pergunta 66. Pode ler a resposta também. São visíveis e santos sinais de ser. Deus nos instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho, pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá, de graça, o perdão dos pecados e a vida eterna, por causa do único sacrifício de Cristo. Obrigado. Eu vou ler a definição do Berkhoff também, que é interessante. Ele diz o seguinte: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes, e estes, por sua vez, expressam sua fé e sua
fidelidade a Deus. Então vamos dividir essa definição em duas partes. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que os sacramentos são ordenanças de Cristo, o que significa que eles não são uma faculdade da igreja. Ou seja, a igreja não tem o poder de decidir se ela ministra ou não o batismo e a ceia. Eu vou abrir uma igreja, virei pastor e eu não quero realizar ceia nem batismo. Não é uma faculdade, não é uma escolha que o cristão tem. É uma ordenança do próprio Cristo que nós ministremos os sacramentos do batismo e da ceia, certo? Eles são instituídos pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus encarnado. A ceia do Senhor, ela é instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23? Quem achar pode ler, por favor. 1 Coríntios 11, versículo 23 a 25. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Percebam que Jesus utiliza dois imperativos: fazei isto, fazer isto. Ele não diz, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso num dia lá de refeição, vocês tomam vinho, comam pão, em memória de mim. Ele não fala isso, ele dá um imperativo: fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Enquanto a ceia ela é instituída na noite em que Jesus foi traído, o batismo ele é instituído um pouco antes da ascensão, da subida de Jesus ao céu. Mateus 28, 18 a 20. Quem pode ler? Mateus 28, versículos 18 a 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Obrigado. Então vejam também que o próprio batismo ele é instituído por Cristo. Ele é uma ordenança, ele é uma obrigatoriedade da igreja de realizá-lo até a consumação do mundo, certo? Então não é uma faculdade da igreja. Os sacramentos, o batismo e a ceia são instituídos pelo próprio Cristo. A segunda coisa que nós devemos saber é que os sacramentos são ordenanças, como nós já vimos, nas quais elementos materiais são usados como sinais visíveis da bênção de Deus. O que isso significa? Os sacramentos, eles são ritos instituídos por Cristo e a sua realização demanda a utilização de certos elementos materiais. Que elementos são esses? Qual é o elemento material que nós utilizamos na ceia? Qual é o elemento visível que nós utilizamos no sacramento do batismo, no caso? E na ceia? Exatamente, esses são os elementos visíveis, os elementos materiais utilizados no sacramento, tanto do batismo quanto da ceia. É comum, irmãos, que às vezes tais elementos sejam eles mesmos chamados de sacramentos. As pessoas falam, não, o sacramento do vinho e o sacramento do pão. Só que um entendimento mais adequado é de que estes são apenas elementos externos do sacramento. O sacramento, por sua vez, inclui esses elementos, o pão, o vinho, a água, mas também tudo aquilo que é realizado com esses elementos e a própria realidade espiritual por trás disso. Isso é o sacramento. Vejam o que o Berkoff diz. O objeto externo do sacramento inclui não somente os elementos que se usam, a saber, água, pão e vinho, mas também o rito sagrado, aquilo que se faz com estes elementos, certo? Então, o sacramento não são os elementos. Os elementos da ceia e o elemento do batismo são elementos materiais do sacramento. O sacramento é a ceia e o batismo. É aquele momento em que nós estamos reunidos aqui, em nome de Cristo, tomando pão, comendo pão e bebendo vinho, e isso é o sacramento, certo? É aquele rito que Cristo instituiu. O pão e o vinho são elementos do sacramento. E esses elementos materiais dos sacramentos, a água no batismo e o pão e o vinho na ceia, servem como sinais visíveis de uma realidade que é invisível. James Boyce, um pastor reformado do século XIX, diz o seguinte: um sinal é um objeto visível
que aponta para uma realidade diferente dele e mais significante do que ele mesmo. Um sinal dizendo Nova York aponta para Nova York, certo? O sinal, ele é visível, mas ele aponta para algo para além dele e superior a ele. Um sinal dizendo Nova York aponta para Nova York. Um sinal onde lemos beba Coca-Cola dirige nossa atenção para a Coca-Cola. O sacramento do batismo aponta para a nossa identificação com Cristo pela fé. A ceia do Senhor aponta para a realidade da nossa comunhão com Ele. No caso dos sacramentos, o sinal é secundário, externo e visível. A realidade é primária, interna e invisível. Assim, estes sinais, são os elementos materiais, apontam para algo que aconteceu ou está acontecendo interna e invisivelmente. Então, os elementos materiais da ceia funcionam como sinais visíveis de uma realidade espiritual. Vamos ler a pergunta 67 do Catecismo, que vai bem nesse sentido. Pergunta número 67 do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte: então, tanto a palavra como os sacramentos têm a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus na cruz como o único fundamento de nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo ensina no Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício na cruz. Certo? Então, são sinais visíveis que apontam para a obra de Cristo e tudo aquilo que ele fez por nós. Tanto o batismo quanto a ceia apontam que fomos regenerados, de que estamos selados e unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, de que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue derramado na cruz, dentre outras coisas. Apontam para essas realidades espirituais. Além disso, tanto a ceia quanto o batismo têm o propósito de fortalecer os crentes espiritualmente, a fim de que eles sejam capacitados a cumprir tudo aquilo todos os seus deveres assumidos para com Cristo. Eles nos fortalecem, certo? Os sacramentos, eles são ordenanças para os eleitos. É por isso que nós não podemos admitir que um ímpio tome ceia e seja batizado. Se ele não creu em Cristo como seu Salvador, se ele não é salvo, ele não pode participar desses sacramentos. São algo exclusivo da Igreja de Cristo. Vejam o que diz John Murray. O batismo é um meio de graça e transmite bênção, pois ele é a certificação para nós da graça de Deus, e na aceitação desta certificação descansamos sobre a fidelidade de Deus, testemunhamos da sua graça e, através disso, fortalecemos nossa fé. Na ceia do Senhor, esta significância é aumentada e cultivada, a saber, a comunhão com Cristo e a participação da virtude que procede do seu corpo e sangue. A ceia do Senhor representa o que está sendo continuamente realizado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que não tem um nome técnico. Tem a transubstanciação, tem a consubstanciação, mas a gente tem um nome técnico? Acho que não. Nunca vi. O que o Rômulo está falando é da ideia de que no momento da ceia, o pão se transforma de fato no corpo de Cristo. É a transubstanciação e o vinho se torna no sangue de Cristo. Essa é a visão católica da Eucaristia, da ceia. Eles acreditam realmente que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, os elementos se tornam sagrados, porque eles são o corpo e o sangue de Cristo naquele momento da ceia. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o pão é pão, o vinho permanece vinho, e que nós estamos reunidos nesse momento em memória de Cristo. Virtualismo? Virtualismo, eu nunca ouvi. Já ouviu nesse conceito? Uhum. Lutero defende a consubstanciação. Sim. Eles têm uma visão diferente. Lutero, Calvino e Zwingli. Para Zwingli era só um memorial da morte de Cristo, daquele último momento de Cristo. A consubstanciação, não me lembro agora ao certo. Presença Presencial de Cristo na é, ceia. na, 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 é.
Não, a gente é Essa de Calvino. é as duas coisas. Na verdade, assim, os batistas é um memorial. Memorial da Batista. Para os batistas, Na visão suína. para os batistas é um memorial. Para os luteranos é a consubstanciação, a presença real de Cristo. O que significa a presença real? É que o corpo de Cristo está ali. Então, isso seria impossível na prática, né? Só você parar para pensar, porque o corpo de Cristo está onde? Está no céu, glorificado. Então, não tem como o corpo estar ali em cada igreja ao mesmo tempo. Não tem como. Ainda que Cristo seja onipresente, como o seu corpo ensina, não é um corpo só. E o que nós cremos? Nós cremos, é o que você falou, né? É difícil um nome técnico. Mas a parte da doutrina católica, da transubstanciação, que nós rejeitamos, nós cremos que de fato é um memorial, mas não é só um memorial, como os batistas pensam. Nós cremos na presença de Cristo, mas não na presença corpórea, mas nós acreditamos na presença de Cristo. Então, de fato, não conheço pelo menos um nome que a gente possa dizer, ó, essa é a doutrina calvinista, no caso, como ele disse, né? Não é nem Zwingli nem Lutero. Falar alguma coisa? Respondeu a sua pergunta, Romulo? Acho que o termo técnico que o Brando trouxe é virtualismo, pelo visto. Mais alguém quer falar? Algo que nós devemos acrescentar é que os sacramentos, eles não são requisitos indispensáveis para a salvação. O que nós queremos dizer com isso? Todo salvo, de fato, ele vai ele vai ser batizado e ele vai participar da ceia. Só que a salvação, ela não depende de você receber esses sacramentos na medida em que a salvação é pela fé em Cristo. Tem um texto interessante que eu encontrei, que é de do reverendo Paulo Anglada. Ele diz o seguinte: o batismo não tem poder divino inerente, que é o entendimento católico no caso. Em si mesmo, ele não pode regenerar ninguém. Esta doutrina da regeneração batismal é ensinada pela Igreja Católica. Para eles, o batismo confere os méritos de Cristo e o poder do Espírito Santo, purificando da corrupção interna, garantindo remissão da culpa do pecado e infusão da graça santificadora, unindo o batizado com Cristo, abrindo-lhe as portas dos céus. Para nós, reformados, entretanto, o batismo não é eficaz em si mesmo. Ele não opera uma nova vida. Ele a pressupõe, ou seja, o batismo ele é para quem já foi salvo. Ele a pressupõe e a fortalece, mas não a opera nem garante. Eis o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Ainda que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Então, não necessariamente toda pessoa que está na igreja e foi batizada é salva, certo? A salvação ela é uma realidade invisível que é atestada pela visibilidade do sacramento, mas não necessariamente quem foi batizado ou quem participa da ceia é um salvo, porque esses sacramentos e sua eficácia depende da operação do Espírito Santo. Ficou claro esse ponto? E ele acrescenta: a Igreja Católica pensa assim, mas nós, protestantes, não. O batismo é obrigatório por obediência aos preceitos de Deus, e a nossa desobediência a este preceito naturalmente resultará em empobrecimento espiritual, como acontece com a desobediência a qualquer outro preceito do Senhor. Entretanto, esta concepção do batismo como essencial à salvação é contrária ao caráter espiritual do Evangelho, que não condiciona a salvação a formas externas. O ladrão arrependido na cruz é evidência incontestável disso. Jesus afirmou que naquele mesmo dia ele estaria consigo no paraíso sem batismo algum. Naturalmente, alguns irmãos podem se perguntar, mas e aquela passagem que fala quem crer e for batizado será salvo? Essa questão aí eu vou deixar para o nosso irmão Henrique na semana que vem, que ele vai falar sobre batismo, vocês perguntam para ele, mas tem uma explicação para isso. Para terminar, irmãos, os sacramentos do batismo e da ceia, eles são continuidades de certos sinais que havia no Antigo Testamento. O batismo ele é a continuidade de que rito, por assim dizer, que acontecia no Antigo Testamento? Circuncisão. Ele é uma forma de circuncisão trazida no Novo Testamento por Cristo. E a ceia, ela é a continuidade da Páscoa, exatamente. Então, o batismo e a ceia são sinais e selos que dão continuidade à antiga circuncisão e à Páscoa que era realizada no Antigo Testamento. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Temos alguns minutos ainda.
dos batistas, né? Eu não entendi porque a gente não crê que é um memorial. Se assim, a gente não acredita na presença física de Cristo, e a gente acredita que é para relembrar a morte de Cristo, um sacramento, e o batista também crê que é um sacramento para lembrar a morte de Cristo, que ele fez na cruz. Por que a gente não crê que é um memorial? A gente não crê, não é que a gente não crê que seja um memorial, a gente não crê que é apenas um memorial. Os batistas creem que é apenas um memorial, mas nós cremos que é um memorial, mas que também Cristo está espiritualmente presente no momento da ceia, conosco, certo? Os batistas creem que é só um memorial e não tem presença nenhuma de Cristo. Os luteranos acreditam na presença física de Cristo, só que nós estamos aí, podemos dizer, no meio termo. É um memorial, nesse sentido nós nos assemelhamos aos batistas, mas também há uma presença de Cristo que não é corpórea, não é física, como acreditam os luteranos, é espiritual a presença de Cristo. Então, memória de Cristo e presença espiritual de Cristo no momento da ceia. Certo? Sim. O contexto da aula é justamente esse. A gente está agora nos sacramentos, mas a gente está estudando os sacramentos dentro dos meios de graça. Nós falamos que é a pregação da palavra, que é a ceia, que é o batismo. E esses meios de graça, justamente, só uma distinção. A palavra, como eu disse no começo, ela tem duas funções: gerar fé em uma pessoa e fortalecê-la. A ceia e o batismo, eles têm o propósito de fortalecer a fé, certo? É por isso que os reformadores entendiam que não pode haver jamais a falta da palavra, porque ela gera fé e fortalece a fé. E os sacramentos, eles fortalecem a fé, o batismo e a ceia. Nós somos selados em Cristo, são sinais visíveis que atestam uma realidade espiritual. Justamente isso, eles fortalecem a nossa fé. Mais alguém? Não podemos dizer que o batismo e a ceia são uma ordenança de Deus, um bálsamo mesmo. Sim. Agora, se chega uma pessoa aqui que diz assim, ele participa da ceia, ele não tem nada a ver, então só comeu o pão e bebeu o vinho, é detonado para ele, não é isso? Isso, ele só comeu pão e bebeu vinho. É, Nós somos salvos. sim. Não vai salvar ninguém, aqui não é salvo, Deus ordena para ser. Para que participem, exatamente. Uhum. Esse é o entendimento. Sim, 1 Coríntios 11. Bebe para a própria condenação. Só que esse versículo ele é para os crentes, no caso, né? Ele tem um contexto para os crentes. Tem pelo menos duas linhas aí nisso que o Wayne disse, porque na verdade, por exemplo, o Natan é alguém que pensa dessa maneira e eu tendo a concordar com ele. Na verdade, os meios de graça salvam, não em si mesmos, mas eles estão salvando. Então, assim, falando tudo, eu citei o Natan porque eu já vi ele em conversas lá no WhatsApp, tudo mais. Então, por exemplo, o batismo salva, tá? Não em si, porque ele é um meio de salvação, porque Deus estabeleceu ele como um método, um instrumento para salvar os crentes, ainda que nós sejamos salvos pela fé. São daquelas coisas que a Bíblia nos apresenta e nós temos que ir assimilando. Então, por exemplo, a ceia do Senhor é um instrumento de salvação, só que para os crentes. Então, assim, você disse assim, a ceia ela é uma ordenança para os salvos. Na verdade, a ceia é uma ordenança para a igreja, não é? Ela vai ser eficaz nos salvos, mas ela é uma ordenança para a igreja, de modo que a igreja não tem como saber exatamente quem são os salvos e quem não são. Então, ela administra para aqueles que, em algum sentido, exteriormente, expressam a fé, professam a fé. Então, nós não excluímos as pessoas tendo como método se elas são salvas ou não, porque nós não temos como saber. Então, assim, por exemplo, Jesus sabia que ele não era eleito, mas ele participou da ceia. Por quê? Porque ele fazia parte da igreja visível. Então, todo mundo que faz parte da igreja visível está convidado à ceia. De modo também que há eleitos que ainda não fazem parte da igreja, né? Por exemplo, visitam, estão começando na fé, ainda não professaram a sua fé, são eleitos, mas ainda estão excluídos da ceia. Em algum momento eles vão participar, mas eles ainda estão excluídos. Por quê? Porque a ceia é para os crentes, aqueles que professam a fé. Só que só vai ter eficácia de salvação mesmo para os santos, para os eleitos. Aqueles que não são eleitos, vai ser pão e vinho,
Não vai adiantar nem mais. Oi, talvez o termo salvação realmente soe estranho, porque a gente sabe que é salvação pela graça, não pelo que se faz. Né? Talvez o termo santificação seria melhor, por quê? É a forma que Deus vai trabalhando em nós, né, o processo, né, de crescimento espiritual. A gente está vendo que é um meio de graça. Então, eu creio, na minha opinião, santificação seria mais adequado, porque a Bíblia não fala dessa questão de salvação através dos meios, né, do sacramento. Então, ela fala. O que acontece? Quem crê e for batizado, já falou na semana que vem, será salvo. Por exemplo, o que é a santificação? Não faz parte do processo de salvação? A salvação é justificação, santificação e glorificação. É esse processo inteiro. Então, se você falar que o sacramento está santificando, você está falando que ele está salvando. Porque só vai ser santificado, a santificação é um processo de salvação. Faz parte do processo de salvação. Então, assim, a ceia está santificando. Está salvando. Então, assim, mas não é que veja, por isso que tem que ter a compreensão completa. Se a gente pegar só essa frase, a ceia salva, aí é um escândalo, não é isso o ponto. É o que o Luan disse, não há poder na ceia em si, não há nenhum poder inerente na ceia. Mas a ceia é o instrumento pelo qual Deus salva os crentes. Ele está santificando os crentes na ceia. Então ele está salvando os crentes. Mas a salvação pela fé. Então, assim, são esses termos que a gente... Eu entendi o seu raciocínio, mas é diferente. Sim, é mais fácil a compreensão. Tipo assim, faz parte da salvação. Se você não se batizar, você vai para o inferno. Sim. Entende? Sim. A gente não vai para o inferno se a gente não se batizar. Tem Não que ter uma necessariamente. consequência para a salvação. Mas faz parte do processo da salvação. É porque sempre que a gente pegar, assim, sempre, por exemplo, se a gente vai usar certos termos na hora de pregar e termos diferentes numa EBD, por exemplo. Numa EBD, onde as pessoas são mais experientes e tal, a gente vai falando certas coisas. Na hora de pregar, a gente vai utilizar termos mais fáceis um pouco, para que todo mundo compreenda. Mas, assim, o que a nossa fé aponta de forma geral é que esses são os... Vamos pegar a aula do Luan. O que ele está dizendo? Que esses são meios de graça comum ou meio de graça salvadora? São meios de graça salvadora, não é? Ele distinguiu lá no início, a graça comum para todo mundo. Agora são meios de graça de salvação. Então, na verdade, é a mesma coisa que ele falar, em vez de meios de graça, ele fala meios de salvação. É a mesma coisa, são sinônimos. Então, quais são os meios de salvação? A pregação da palavra, a administração dos sacramentos, a comunhão dos santos. Então, assim, na verdade, é só a compreensão do termo. Se a gente pegar o termo isolado, de fato, a ceia está salvando alguém. Não, a ceia não está. A ceia está, como a Lúcia bem disse, está nos santificando. Mas a santificação não faz parte do processo de salvação? Só está sendo santificado quem foi justificado. Então, é nesse sentido que esses meios estão sendo usados para nos salvar, entendeu? Existe o sentido dessa forma, faz parte do processo. E também existe o sentido que a gente faz que quando você não é salvo, você é condenado. Sim. Existe esse sentido. Sim, verdade. Essa visão que você está apresentando é algo novo também. Nunca foi pensado. Eu nunca ouvi falar nesse sentido, mesmo porque é interessante, mas é uma coisa até que seria bom a gente ter uma imaginação para você explanando para a gente, porque é uma coisa que a gente aprende o seguinte, que eu aprendi, que a salvação é um ato, a condição não é um processo. Não, a justificação é um ato, mas a salvação é um processo. Porque você não está sendo santificado. O que é a salvação? A justificação, a santificação e a glorificação. Então nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Mas nesse caso, seria errado a gente pensar que quando nós somos justificados, somos salvos. Somos salvos. Né? Então, assim, a salvação é uma coisa que acontece como ninguém, né? A gente não tem a chance de não ser salvo por mais exatamente. Isso. Você está entendendo o meu ponto de vista? Porque a gente, assim, Não, é porque... não sei, mas eu acho que a gente nunca viu essa Eu tenho certeza que você já tenho certeza. Mas acho que talvez É só o jeito de falar, porque assim, vamos lá. É porque assim, é porque acontece. Eu não sou assim, eu gosto de as coisas serem assim, sabe? Eu acho que a gente não tem que ficar
uma condição, eu já vivi isso, né? Já vi só uma forma, só pela visão, não, né? Quando a gente aprende que a gente tem que realmente, né, se expandir em conhecimento, então não está fechado, mas sermos críticos, né? Na luz da palavra, eu acho que esse assunto é interessante, sim, mas eu acredito que a gente precisaria um tempo maior para poder entender. A aula que vem ainda é de sacramentos, eu posso começar com isso. Mas assim, só para finalizar também, senão. Eu sei que você já acabou, mas. Colocando, assim, contrário ao meu desejo de tratar com mais tempo, porque eu, sinceramente, Não, esse. eu não me lembro dessa abordagem, entendeu? Eu posso falar? Esse. Não, na verdade, o que eu estou falando aqui, na verdade, é assim, não é, eu nem seria capaz, eu nem sou inteligente o suficiente para inventar isso, né? Então, assim, isso não, eu estou querendo dizer o seguinte, que isso é um ponto pacífico na doutrina. Não, é só a questão de compreensão. Por exemplo, você disse o seguinte, que quando nós somos justificados, nós fomos salvos. Mas nós não cansamos, você falou que nunca ouviu o termo, mas você já cansou de nos ouvir, nós estamos sendo salvos. Mas nós também seremos salvos, não seremos? Na glorificação? Então a justificação ela é um ato livre de Deus, conforme a doutrina. Oi? Isso. Então assim, depois da justificação, nós fomos salvos, mas nós ainda estamos sendo salvos. E os meios de graça, eles são os meios ordinários que Deus, Ele mesmo escolheu para que a salvação fosse desenvolvida. Então, por exemplo, a Lúcia muito bem disse, o termo que mais agrada ao meu ouvido é santificação. Verdade. E a santificação é um processo de quê? Da salvação. Tem alguém que vai estar sendo santificado que não foi justificado? É possível alguém ser santificado? Então, é um meio que Deus está utilizando para a salvação. Entende? Então, na verdade, é só a compreensão. Agora, sempre na teologia que nós fizermos afirmações avulsas, aí pode criar um problema. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Então, assim, se eu dou ênfase na soberania de Deus e tiro a minha responsabilidade, então eu crio um problema. E vice-versa. Então, assim, eu vou falar que, obviamente, que a salvação é pela graça mediante a fé. É claro que sim. E quais são os meios que Deus está salvando, está santificando os crentes, os eleitos? Ele estabeleceu esses meios que o Luan está nos dizendo. Diferença entre o ato e o processo. O ato de salvação é um processo. Tem o batismo físico e o batismo espiritual. O físico é uma confirmação daquilo que já houve espiritual. Então, o batismo espiritual é esse que salva. O físico não. O físico é só uma confirmação daquilo que já houve para você no interior do seu coração através do Espírito Santo. Assim que eu acredito. Mas não é uma condição para a salvação no sentido de a gente ser condenado, né? Não é uma condição para a gente ser salvo no sentido de a gente não ser condenado. Sim, se a gente não for batizado, a gente vai ser condenado. Não. Então, agora eu falo que às vezes a gente tem direito a entender isso. Eu falei que não é esse sentido. Não. Talvez a melhor forma de nós colocarmos seria afirmar que os meios de graça eles não são instrumentos para a justificação, que é uma das etapas da salvação, certo? Justificação, nós somos livrados da condenação. Mas a santificação, ela é a salvação justamente na medida em que nós vamos sendo livrados do poder do pecado sobre nós. Filipenses, o apóstolo Paulo falou, operai a salvação em vós. A salvação que ele está falando não é livramento da condenação, é a salvação no sentido de santificação. Ele fala, operai. Nesse sentido, os meios de graça são instrumentos de salvação para a santificação. E santificação faz parte da salvação. A justificação é o livramento da condenação, como o Túlio sempre fala, a santificação é o livramento do poder do pecado e, por fim, a glorificação é uma outra forma de salvação, que é o livramento completo do pecado. Então, os meios de graça eles não nos justificam, mas eles nos ajudam na santificação, que faz parte da salvação. Para fechar, por fim, da mesma maneira que nem todo mundo que ouve a palavra se converte, só apenas os eleitos, da mesma maneira, nem todo mundo que é batizado está sendo santificado, está sendo salvo por meio do batismo, nem todo mundo que toma ceia está sendo santificado. Então, a palavra pode ser pregada muitas vezes. Um eleito nunca vai ser alcançado e vai receber pelo Espírito Santo os benefícios da justificação. Nunca. Da mesma maneira, os não eleitos nunca vão receber essas graças de salvação através desses outros meios. No fim, é uma confusão terminológica, né? São conceitos que tem que definir bem os termos para que senão gera confusão.
Vamos orar, irmão, para encerrar? Pode orar aí. Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede como um dom. Te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. E o grande privilégio de sermos chamados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito para te servir. É uma honra para nós. É a honra da nossa vida, Senhor, poder servir a Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Te agradecemos também pelo privilégio de ter nos concedido esse dia para estarmos juntos na Tua casa, Senhor, nos edificando uns aos outros, ouvindo a Tua santíssima palavra, e que todas as dificuldades, Senhor, que são naturais a nós, as nossas limitações, tanto espirituais como intelectuais, possam ser sempre superadas, Pai, pela iluminação do Teu Espírito, pela graça que o Senhor nos dá, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para compreender as realidades espirituais e que possamos assim crescer, Senhor, na Tua graça, no Teu conhecimento. E todas as atividades que forem realizadas aqui, Senhor, sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito, que sejam agradáveis e estejam debaixo, Senhor, da Tua Santa Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.